região. Temperatura máxima dessa região chega aos 40 graus e mínima aos 15 graus. Para a região norte, tempo encoberto ou nublado com pancadas de chuva no Amazonas, tempo nublado com pancadas de chuva no Acre e Rondônia, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Pará e possibilidade de chuva no Tocantins. Temperatura máxima dessa região chega aos 38 graus, mínima aos 20 graus. O jornal mais completo do Brasil. Virou notícia. Encerramos aqui. E muitos outros destaques para você. Em instantes, aqui no JVN, o seu jornal virou notícia. Já já estamos de volta com o jornal Virou Notícias. Boa noite, Rick! Tudo bem? Boa noite, Feliz Sandra. Ano Novo, Rick! Feliz Ano Novo meus pra ouvintes! nós! É isso aí. Vamos lá para a segunda temporada do programa Mulheres que Brilham! Gente, eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu também, Rick, você tá com olha saudade só de que mim? legal. Ah, com certeza. Mentira. Ela gosta que mima ela. Ela gosta que mima. Ela gosta de mimo. Mas é uma delícia! Eu sou uma mulher que brilha, então eu preciso de mimo. Rick, como é que passou de festas? E aí a gente veio hoje para arrebentar, chegando assim em 2020, maravilhosamente bem. Eu amei. Nós temos aqui uma mega convidada, mais uma mulher que super brilha, né, Rick? Com Ela é certeza. simplesmente mestre em ciências ambientais, graduada em administração, com eu sou gaga, vocês sabem, né? Com especializações em marketing, comunicação e línguas, possui experiências corporativas no Brasil e no exterior. Tá bom para você, Rick? Uau! E atua como consultora com 2 livros publicados e prêmios angariados no decorrer da sua carreira. Eu estou falando da senhora, da professora, da mestre, da minha ex-professora, com muito orgulho, Vai ser minha ainda. Mara Lúcia Diotto. Muito prazer, Mara. Que alegria estar aqui com você muito hoje. Bom te ver de novo, fazia tempo que a gente Fazia mesmo. Muito obrigada, Rick, pelo convite, Sandra, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder rever. Eu que estou muito feliz. Gente, o tema de hoje, como sempre, né, Rick? Maravilhoso. Quem aí sabe o que é logística reversa? Sabe o que é, Rick? Olha, eu não sei. É um assunto que é muito interessante. Eu tenho que deixar o fone correndo. Ela me pegou de surpresa. Né? É um assunto que é muito interessante. Eu andei pesquisando um pouco, mas eu gostaria de entender mais. Ele é importante. É um assunto mais do que interessante. Ele é importante. Ele está O microfone. a respeito disso, mas para refletir precisa ter informação. Exatamente, né? exatamente. Então é muito importante a gente ter a informação. Eu adorei quando você colocou esse tema, né? A proposta do programa foi trazer novidades. Eu sei que a Mara, a minha eterna professora, gente, não vou negar, ela é excelente para estar explicando várias coisas para a gente na questão de consultoria. E a gente tinha que escolher um tema, né? Exatamente. Então... Aí ela, Sandra, o que você acha? Eu falei, maravilha, logística reversa. Mara, então vamos lá. Ô, Rick, você quer começar com alguma pergunta? Não, vamos prosseguir com você. Por que participem, porque hoje vai estar incrível, hein? Depois a gente vai deixar aí as formas, os meios de comunicação. As minhas redes sociais. As redes sociais da Mara, quem quiser contratá-la, quem quiser palestras, etc. Bom, enfim, calma que a gente vai chegar lá, tá bom?
Por que a preocupação com o meio ambiente tem se tornado um assunto tão importante nos últimos tempos, Mara? Explica já pra vem, gente. a preocupação com o meio ambiente internacionalmente já vem de muito tempo, né? Ele se tornou mais importante e mais destacado da década de 90 para cá. Mas já existe uma preocupação com o ambiente há muito tempo, especialmente da ONU, internacionalmente. A gente tem que entender o que é a preocupação. Existem dois caminhos de preocupação com o meio ambiente. Primeiro é o que se explora do meio ambiente, ou seja, o que se tira do meio ambiente para a produção. Entendi. E o que se expele para o meio ambiente de resíduos dessa produção. Entendi. Então, são dois caminhos de preocupação diferentes que convergem para que se tomem soluções, mesmo que diferentes, mas que o objetivo é um só, é convergente. Então, hoje existe uma preocupação muito grande da exploração da natureza mesmo. Nós temos recursos que são recursos naturais, madeira, o papel vem da madeira, aí você tem os minerais que são diversos, o alumínio que vem da bauxita, que vem de uma extrusão de uma mina. Aí você tem o plástico que vem da cadeia produtiva do petróleo, que é um recurso natural. Tá? E são recursos que já estão exauridos, né? São processos, a preocupação em extrair ou substituir, tá? Esses elementos extraídos da natureza para que a gente consiga preservá-la nesse sentido. Entendi. E existe a preocupação com o meio ambiente no que diz respeito aos resíduos, porque tudo que é produzido gera resíduo. Produtos que depois que você usa ainda tem resíduos mais. Por exemplo, você usa o pior deles, que é um celular, que você descarta totalmente o celular, que é um resíduo eletroeletrônico, é um dos mais perigosos, dos mais difíceis e de menos solução atualmente. Mas tudo origina-se da natureza. Você vai transformando os materiais, esses materiais vão se transformando em produtos, e esses produtos vão para o consumo, que por sua vez são descartados posteriormente, com pouco uso, com muito uso, enfim. Aí a gente pode até dissertar um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem essas duas preocupações. O caminho de quanto se usa o ser humano que está fazendo isso. Né? É o ser humano, eu falo que o ser humano, a partir do momento que ele existe, ele já impacta a natureza. Exatamente. Né? Ele já tem que ter espaço para morar, espaço para viver, tem que ter coisa para comer, né? E isso já gera um impacto, uma diferença na natureza. Alguns impactos são mais graves, outros não, mas todos são impactos. Mara, por que nós não podemos falar lixo e sim resíduos sólidos? Na realidade, o lixo é o mais comum, é a forma mais tradicional de se falar sobre curiosidades, hein, gente? Curiosidades, Mas todo o estudo que se faz, que já é científico, ele já é trabalhado há muito tempo, já é estudado há muito tempo, ele é chamado de resíduo sólido urbano, que é o RSU, que é o resíduo sólido urbano, porque a maioria do resíduo sólido é expurgado nos ambientes urbanos. Nossa, essa relação? Não, eu estou dizendo que o tema de hoje é muito complexo, né? É muito complexo. Assim, uma hora de programa não dá. Por isso a gente pode até pincelar algumas informações porque e é muito falar, complexo, né? Ele é amplo, né? É assim, a novela das 8, eu acredito, não sei se você assiste, eu assisto de vez em quando, está retratando também sobre o meio ambiente. Eu ouvi falar, eu não assisto novela não porque eu tenho alguma coisa contra. Eu quando estou em casa eu assisto mas sim. Mas eu ouvi falar. Mas eu acho que é um conteúdo empresa, ela é totalmente ilegal, e aí tem as pessoas, enfim, né? Mas antes de a gente chegar nas empresas, eu quero saber o que é logística. Eu quero que você explique o que é logística reserva
Reversa. Reversa. E qual a sua origem? Tá, então vamos lá. A logística reversa, ela é uma extensão da logística empresarial. O que é a logística? Para entender a logística reversa, é preciso entender um pouquinho da logística empresarial. E o que é a logística empresarial? A logística empresarial surge, né, no final da metade do século XX, com a industrialização, para o estudo da movimentação da mercadoria. Como a mercadoria chega na empresa e como a mercadoria sai. A logística faz o processo de distribuição, a logística reversa faz com que o tratamento do que volta. Eu estou falando muito de uma forma muito leiga. Deixa eu ver se eu entendi. Então, peraí. Por exemplo, eu pego uma garrafa de refrigerante. Certo. Eu compro. Certo. Então, a logística reversa é quando eu devolvo pro isso mesmo. Para a empresa. Pro fabricante. Pro fabricante. Ou para algum lugar que vá fazer então, por isso que fala esse logística tratamento. Reversa. A logística reversa, ela faz o tratamento de resíduo, é uma parte da logística reversa, que ela se divide em 2 ramos. Um ramo da logística reversa volta para o fabricante e esse fabricante vai te atender no processo de venda mesmo, vai atender as suas necessidades primeiras. Essa é a logística reversa de pós-venda. A logística reversa de pós-consumo, que é uma outra área da logística reversa, faz o tratamento de resíduos que são descartados por este consumidor que não quer mais esse produto. Então, esse produto tem várias formas da logística reversa de pós-consumo atuar. Uma delas é você descartar uma coisa que não serve para você, mas serve para alguém. Sim. Que é o processo de reuso, que é o brechó, que revende uma roupa. Algumas empresas que poderiam fazer o tratamento de resíduo. E eles os alunos fizeram um brechó de roupa de bebê. Ai, que maravilha. Que é boa ideia, um né? material Sim. que quem usou primeiro não vai usar não porque não quer mais, mas a criança cresceu, nunca mais não ela vai serve usar. mais, nunca não mais cabe vai usar. mais, exatamente. Ao invés de jogar fora, ela pode ou vender para um brechó revender, ou ela pode doar. Sim. Isso, eles fizeram com doações e revenderam. Então foi coisa boa, é coisa que não tem muito uso. E aí esse é o primeiro trabalho que a logística reversa pode atuar. Existe uma segunda etapa. Material. Esse material tem algumas coisas nele que são reutilizáveis e outras não. E aí eu desmancho para mandar o que eu não vou conseguir tratar para fora e vou pegar o que é possível reutilizar. Dessa reutilização é que eu faço a reciclagem, eu transformo um produto noutro. Então, são processos científicos mesmo. Os catadores de resíduo, né? Sim. Não é de lixo, eu aprendi. Eles fazem esse trabalho, né? E é muito legal. Assim, e existem várias associações também, sim, né? são cooperativas. E existe hoje em dia o catador que tem ele cata por profissão mesmo. É claro que, como ela é uma área adoção no Senac, eu dou logística reversa, e eu falo para eles que a gente eu particularmente tenho uma missão social com o catador. Verdade. Eu acho que o catador é um elemento extremamente importante importantíssimo, para a gente transformar o lixo em luxo. Só que a gente precisa que o catador faça isso para nós, porque ele é interface, ele transfere o material que eu não quero mais, levando para algum lugar. Existem as cooperativas, que são instituições não governamentais, que aí a gente fala de terceiro setor. Mas hoje já existe, por exemplo, um aplicativo chamado Cataqui, que é o Cataqui, ele liga as empresas
E fazer com que ter o Cataqui como um intermediário, que me diz aonde eu vou buscar o meu material da minha empresa. Olha, tô gostando, Rick. Olha lá. Cada programa é um aprendizado. É incrível. É incrível. E esse é um processo, porque assim, o que exige o desenvolvimento sustentável, que todo mundo fala? O desenvolvimento sustentável, ele tem que ser economicamente viável. O mundo precisa entender que a economia é necessária. A economia paga as políticas públicas. Né? Não adianta ter política pública e não ter uma economia sustentável, porque senão você não tem dinheiro para pagar o que se planeja. Tá? Então a economia precisa ser viável. Você precisa ser, todo e qualquer desenvolvimento precisa ser isso que é muito legal, que é fazer a inclusão deste público que não é tão bem visto pela sociedade. Não, ele não é tão, não, ele não é, né? E a gente precisa inverter isso. Eu tive um aluno que chegou para mim, foi muito engraçado. Acho que uma dessas últimas turmas que eu tive no Senac de Logística Reversa, ele falou assim, professora, mudei a minha postura perante os catadores. Porque pegava um catador na frente do meu carro com aquela carrocinha, né? Carregando, eu ficava extremamente irritado. Hoje eu sei que ele faz um papel. Ele é uma formiguinha, né? Ele é uma formiguinha. Ele é uma formiguinha. É difícil, porque em alguns países a gente tem essa categoria. Pensar que morador é um morador de rua, que seja ele porque está na rua. Existe aquele pai de família que não tem uma outra opção, e ele é profissional, ele tem que sustentar a família. Então, desde aquele que vende a latinha que ele pega no lixo para comer no almoço, que ele vai num depósito de reciclagem e vende aquela latinha para ele poder comer. E existe aqueles pais de família mesmo. Eu já vi mulheres fazendo o processo de catadora para poder sustentar a família. Não, mas é o que mais tem. Né? Então tem bastante. E é necessário. Precisa ter uma organização melhor. Né? Eu vou confirmar. Trouxe, né, a ideia do tema. Quando eu fui estudar, eu fiz igual sua aluna. Muito bem. Porque você começa a ter outra visão. Muito bem. Conhecimento conhecimento é tudo, gente. Se você não conhece, é o que eu falo, você só pode discutir alguma coisa a partir do momento que você conhece. Se você não conhece, gente... hoje a gente está vivendo num mundo de achismo. Achismo, exatamente. Todo mundo acha tudo, todo mundo quer ter razão, e tem os PhDs que não entende. Exatamente. Então, gente, eu dou aula no curso de estatística e eu dou a minha disciplina experimentos. E a gente tem assim, você tem que saber diferenciar o que é senso comum. Então você tem aquele monte de gente dando regras. Vamos lá, definindo mesmo, regras, determinando, sem embasamento. Exatamente, vezes, não tem conhecimento do assunto. Não tem embasamento. Exatamente. Tá? Vamos lá. Ai, tô adorando isso aqui. Olha, gente, então a partir de hoje... O que você tá achando, Rick? Todo mundo vai dar valor aos catadores... Aí? Já sabia. Todo mundo vai ter que dar valores aos catadores de lixo, hein, gente? Na verdade, é uma profissão. Ele é uma atividade. Ele é uma deixa eu falar uma coisa para vocês. O Ministério do Trabalho já legalizou esta atividade. Ai, que maravilha. Ele pode... Faz 2 anos, foi em 2018. Ele pode pagar, ele pode sair da informalidade. Eu acho que a informalidade, num país que a gente vive, tem uma certa vantagem, porque a gente tem um nível de pagamento de impostos muito alto. Mas você, saindo da informalidade, você passa a ter direitos. Direitos, é o que eles precisam. Que ele precisa entender, que é um público que talvez não veja esta necessidade da formalidade na sua atividade, né? Mara, não sei se você tem esse conhecimento, mas é uma pergunta que surgiu... Já que nós estamos falando sobre formalidades, né? Eu vou buscar essa pergunta, se você não tiver a resposta, mas parece, com outro
catador, agora eu lembrei Não, aqui. como catador, ele já está legislado. Tá, Já está mas ele legislado. pode abrir até um Pode MEI, abrir um MEI, pode, que mas é, é o outro menor, nome. a menor instituição de empresa que Exatamente. existe. Olha aí, gente, quem está ouvindo a gente, Tá? que tem É alguém muito conhecido importante. que é um catador, vocês podem se formalizar também como MEI. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Porque eu lembro que eu estava dando uma... Eu sou muito xereta, né? Então, fico lá olhando. Não, e faz bem, a curiosidade. Eu sou muito a curiosidade faz a gente evoluir, então, né? isso é bom para vocês, gente, que estão aí nos ouvindo, para que vocês possam ter os direitos trabalhistas, como buscar, INSS, né? Exatamente. É Se claro sofrer algum que acidente a de formalidade trabalho. e deveres. Não adianta eu querer tudo e não não dar cumprir, reciprocidade. exatamente. Tem a reciprocidade. Mas quando você trata com uma relação de recíproca, você é um processo muito positivo. Né? E assim, valorizar esta atividade, eu acho que é uma missão minha social. Não, eu tenho de uns parabéns. tempos para cá, eu tenho pensado, eu tenho feito, no meu projeto, é o meu projeto de mestrado, eu trabalho com logística reversa há quase 10 anos, tanto corporativamente, eu fiz vários projetos de logística reversa, estou aberta a empresas me procurarem, porque Por é uma favor, área muito nova. depois nós vamos deixar aí. Né? Fábrica, eu mudei Contato da- produção, geração de produção. O chita que vinha da mina, fazia o processo de alumínio e ela mudou todo o chão de fábrica para trabalhar gradativamente, porque isso não se consegue de um dia para a noite, trabalhar com latinhas de alumínio reciclada. E isso mudou. Porque o alumínio é um elemento químico que volta à sua origem completamente. Então, se você tem uma latinha, por exemplo, quando você vai para o processo de reciclagem, todo o processo de tinta, ele expele e ele se transforma em alumínio novamente. Então, isso é um processo. Ela é rentável. A reciclagem é muito rentável. Processos de logística reversa são muito rentáveis. E isso o brasileiro precisa entender, né? Que ele tem muita logística reversa ainda tem essa vantagem, porque daqui a pouco as empresas vão começar a querer vender o material deles, né? Sim. E não mais. Lógico, não? Então, claro. porque é um material de valor. De valor. Então, De muito valor. Então, tem empresas que, resmas de papel, por exemplo. Tem empresa que paga para alguém pegar e catar. Né? E isso é ouro, isso é matéria-prima. É um processo. E hoje virou uma riqueza, né? Exatamente. Virou uma riqueza. É o que eu falo. O luxo o lixo virou luxo. Por isso que não se fala mais que é lixo. Resíduo. São resíduos sólidos, resíduos sólidos urbanos, porque normalmente vem das concentrações. Quanto mais urbana é de 2012, que foi o último relatório que surgiu da produção de lixo mundial, né? Quanto mais rica é aquela comunidade, mais resíduo sólido inorgânico ela produz. Mara, fala para mim do seu livro. Gente, ela tem 2 livros, né? Ela é escritora de 2 livros, Sim. autora, Sim. né? De 2 livros. Um é sobre logística reversa. É isso mesmo, eu escrevi, né? Em 2013, eu escrevi sobre administração estratégica inclusiva, Isso. que falava sobre o processo de compartilhamento de na época eu era informação. aluna dela, gente. E era inovadora, era uma Isso, na área administrativa. Eu sou da área, minha Sim, formação sim. é administração, né? Da área de negócio. E aí, em 2016, eu lancei o livro de logística reversa, que era o meu grande sonho divulgar. Eu sou fã do maior autor nacional, que é o Paulo Roberto Leite, que fala sobre logística reversa. Eu acredito que a solução para o meio ambiente é a logística reversa, né? Porque existem 2 linhas, só saindo um pouquinho do que a gente está falando, mas só para explicar. Existem 2 linhas teóricas sobre o meio ambiente, o aquecimento global. Então, existe a linha dos que acreditam que o aquecimento global é uma
que acreditam que o aquecimento global ele é cíclico. A Terra é cíclica e nós estamos entrando num novo ciclo de aquecimento. Entendi. Tá? São duas linhas diferentes que tá eu não vou entrar no mérito de Não, discutir, porque nossa, nunca é fiz. gente, porque é muito complexo. o que existe de consenso Meu entre Deus. os dois é que existe uma geração de resíduo muito alta. Então, qualquer um desses dois cientistas, dessas duas linhas, concordam que a produção de resíduo é muito alta. Todos eles concordam com Mas isso. que isso afeta realmente o meio ambiente Exato. para esse calor que a cada ano vem aumentando. Então, alguns dizem que é por causa da de consenso em todos eles é que existe uma produção muito grande de resíduo. Sim. Eles todos concordam com isso. Então, Eu independente também de acho. cada uma das duas, independente das duas linhas de raciocínio, é importante a gente limpar o ambiente. Sim. E como é que a gente limpa o ambiente? Fazendo logística reversa. Então, aí esse é um sonho meu. Aí eu fui, em 2016, eu já pensava em, como é que eu vou fazer? Eu já trabalhava com algumas empresas. Aí eu fui fazer o mestrado em ciências ambientais. E terminei o mestrado no passado. Maravilha. Gente, por favor, leiam o livro da Mara, que é maravilhoso e é um espetáculo. Vocês vão adorar. Rick, já tem perguntas aí dos nossos ouvintes? Perguntas não. Eu vi que tem bastante convidados aqui assistindo, claro, mas perguntas ainda não. Então vamos Pessoal, lá. vamos perguntar. mandar perguntas. Todo mundo tímido né? hoje? O que O pessoal tá parece que fica pensando? tímido para perguntar. Mara, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes uma pergunta tão simples esclarece resolve. de uma forma. Que é o que a gente falou agora há pouco. A logística reversa, quando ela não é da logística reversa de pós-venda, que é uma preocupação da empresa. Aí, por exemplo, eu nunca acreditei, eu era muito cética, nunca acreditei, é muito radical, mas eu era cética em relação a vender sapatos pela internet. Há uns 10 anos atrás, eu falava assim, em vender sapato pela internet. Há 10 anos. Assim, gente, eu amo sapato. Eu acho que assim, mudei muito meus padrões de consumo, mas sempre gostei de sapatos. E aí eu falava assim, sapato a gente gosta de experimentar, gosta de ir na loja, ver modelo. E eu era meio cética. E a gente tem a Dafit, tem uma porção de outras empresas que se deram maravilhosas. Planejamento de quanto eles têm de devolução para devolver para o cliente. Isso de devolução. Porque, por exemplo, você fala assim, comprei, eu não experimentei. Aí eu comprei, eu quero um número, o meu número é 37, eu quero este sapato nessa cor. Aí chega para mim, eu não gosto da cor, devolvo e quero, mas quero um sapato. Então eu quero tal outra cor. Ou, meu 36 ficou apertado, eu vou ter, meu número não é 37, mas eu preciso do 37. A loja troca. Isto é uma logística reversa de pós-venda. Por quê? Porque eu estou atendendo aquele cliente que está comprando pela primeira vez, que é o consumidor primário. Entendi. Tá? Consumo, onde eu que comprei esse sapato, que fiz todas as trocas, já estou bem atendida e não quero mais esse sapato, descarto esse sapato. Eu não quero mais. Então, não é o fabricante que vai me dar, que vai tratar isso. É uma outra situação. É como você estava falando. No caso, a sua turma lá da pós montaram um brechó. É o caso. É o caso do reuso. O reuso é eu pego um produto que foi usado, mas está em boa condição de uso. Eu não preciso descartá-lo, porque não serviu para aquele mercado primário, mas está servindo para o mercado de segunda mão. Sim. Tá? Então, o mercado de segunda mão é um gosta de mercado de segunda mão. Não. Aí você vai para os Estados Unidos, É, vai para o Canadá. é verdade. O mercado de segunda mão, ele é fortíssimo. De eletroeletrônicos, não é de tudo. Eles... Eu tenho alguns parentes que moram fora e eles compram muitas coisas. E brasileiro é bobo. Compra tudo. Compra tudo se não for
de primeira. E muita coisa que é desse, como é o brechó do bebê. Exatamente. Que o brechó do bebê, você pega, o bebê vestiu 3, 4 Nem usa. meses, Tem quase coisa nem que nem usa. usa. Tem coisa que nem usa. E aí por diante, você vai, o mercado eletroeletrônico fora do Brasil, de segunda mão, é fortíssimo. É fortíssimo. E aí assim, aí aqui o dinheiro, ele tinha mesmo sendo de segunda mão. Sim. Porque existem empresas já especializadas em arrumar, né, o consertar. Exato. Porque um brechó, por exemplo, eu não preciso consertar, eu vendo do jeito que está. Mas quando eu estou fazendo, eu vou fazer um reuso de alguma coisa que precisa consertar, ela tem uma transformação. E aí ele agrega valor àquilo. É uma empresa que pegou aquilo para consertar, consertou, cobrou para vender. Então, é um mercado mesmo, isso é um mercado de revalorização. Olha, não parece, mas eu sou desse tipo aí, que compra muito de segunda linha, como o pessoal fala, né? Que está em boas condições também. Ligo, tal. Enfim, eu compro. Eu acho que tem vários. Você tem muita coisa. Aí você tem também o desmanche. Que o desmanche é quando você pega um material, desmancha esse material e usa só parte dele e o restante vai para o lixo mesmo, para a disposição final. Entendeu? E aí você vai... Como que você vai fazer para, por exemplo, você tem... A latinha é um processo de reciclagem. Então, você usou a latinha, descartou a latinha vai para um processo de reciclagem, de retransformação. Entendi. Ela vai se transformar no alumínio como matéria-prima. As pilhas, entendeu? Então, tem várias... Né? Os metais se transformam em várias outras coisas. Tem o plástico, tem madeira, papel e vidro. Tá? São os materiais que são matérias-primas extraídas da natureza para produzir produtos. Sim. Então, tudo se origina disso. Sim. Então, você pode... Hoje em dia, o plástico ele está sendo uma matéria-prima muito usada, embora ele esteja na ponta do ranking da preocupação ambiental, ele tem um crescimento de mercado muito grande porque o plástico ele é energeticamente mais barato de todos os materiais. Entendi. Ele fica mais barato, ele não é tanto para por exemplo. Que são aqueles... que é do etanol, que são da cana. Mas esses plásticos verdes que você está dizendo, são aqueles que são reaproveitáveis? Eles são, na realidade, assim, eles são sustentáveis, porque eles não vêm da cadeia produtiva do petróleo, então ele vem da natureza ainda, tá? Mas de um processo mais renovável. Então, são energias mais renováveis do que o petróleo. O petróleo a renovação do petróleo é muito lenta, nem sei se a gente vai renovar o petróleo que se usou até agora. Mara, então, sobre a geração de resíduos que são descartados no meio ambiente, o que você tem para falar para a gente? Como é que é? Porque assim, eu fiquei muito assustada eu já tinha uma noção, mas existem estudos novos, né? No meu projeto que finalizei o ano passado, eu trouxe os mais recentes estudos estatísticos sobre o que gera o lixo. Ou o que geram os resíduos. Os resíduos. Então, assim, o que aumentou? Por que essa preocupação está tão grande ultimamente? Primeiro, porque houve uma explosão demográfica mundial. Né? Da segunda metade do século XX e o começo do século XXI, a gente teve um crescimento exponencial demográfico. Então, a população mundial aumentou. Hoje nós temos milhões de pessoas no mundo.
Esse é o volume de pessoas. E isso só vai, e existe um estudo que diz que é ainda progressivo. A gente deve começar a limitar o crescimento em 2050. Até lá o crescimento vai ser progressivo. Você está falando de pessoas. De Agora, na gente, questão aí vamos lá. de resíduos. Então, mas gente produz resíduo, Nossa né? Senhora! Aí a gente vai lá. Atualmente, esses 7 bilhões e 500 milhões de pessoas produzem anualmente 1 bilhão e 300 milhões de toneladas ao ano de resíduos sólidos. E a gente tem que pensar e de resíduos 1 bilhão e 300 por ano. Meu Deus! E aí vamos pensar o seguinte, e vamos pensar, o mais grave é que assim, isso é contabilizado. Porque esse relatório. Nossa, agora eu fiquei assustada. Você começa a pensar. Olha, gente, é para fazer pensar mesmo. E o Banco Mundial ainda acrescenta, ele fala assim: existem países que não têm controle de coleta de lixo. Então, esta contabilidade que está sendo feita, ela é subestimada. Porque deve ter muito mais lixo. Não, ela deve ter muito mais lixo ainda. Produzimos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas ano. A previsão do Banco Mundial, da DESA e da ONU, né, que são estudos internacionais, prevêem que em 2025, que não está longe, está logo aí, né? Sim. Antigamente a gente falava assim... 2020, 2020 estava demorando muito. Agora a gente já... Em 2030, até logo aí também. Em 2025... 5 anos. Esse número de resíduo vai duplicar. Sim, imagina só. Exatamente. Por quê? Preocupante, porque né? Existe uma condensa, existe uma evasão rural para urbano. Mato Grosso, que tem as fazendas, que tem as florestas. Não, nós temos 86. Deixa eu até ver se eu não estou falando que é 86 ou 96. Deixa eu ver uma coisa aqui, Sandra, que eu te passei. 86. Existe hoje 70% urbano da população, que em 2050 vai chegar em quase 90% da população aqui nos centros urbanos. Nossa. Então, isso vai gerar muito mais lixo, porque lembram que eu falei, quanto mais a comunidade for urbana, mais geração de resíduo. Sim. E quanto mais existe uma tendência de crescimento econômico mundial, que a gente está vendo. Apesar dessa recessão que está havendo entre a China, Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, é um dos países cuja previsão do Banco Mundial é de crescimento. Nós somos considerados um país de baixa renda, de baixo consumo. De baixo consumo? De baixo consumo. O Brasil? Mesmo nos dias de hoje? Mesmo nos dias de hoje, baixa renda. E os estudos... Peraí, mas mesmo fora da crise que nós estamos vivendo antes... Até agora. A tendência é que o Brasil cresça economicamente... E a gente estava conversando algumas coisas, desculpa te cortar, em relação a que... Ela veio na hora certa, para as pessoas que estão assistindo entenderem. Mara, você veio na hora... Eu não sei do que... Essa piada interna... Nada é por acaso, nada é por acaso. Não, é porque assim, coincide com o que nós estávamos... De 2000, né, com uma nova gestão governamental, mudou-se alguns critérios de classificação social e mudou-se esta classificação. Mas isso só camuflou esta nossa população da miséria. Porque esses números que estão surgindo agora de população na miséria é uma consequência de anos, não é uma coisa de um ano atrás. Desde quando eu me conheço por gente. Pois não, Rick. Pois não. Falar, Rick. Bom, vamos lá. Aí o quê? Deixa eu ver aqui as mensagens. Tem mensagens? O Boaventura é empresário. Quem? Desculpa. Boaventura é empresário. De operadora de turismo
eu descobri que uma cliente cata latinha para viajar todo ano. Sim. Eu só acreditei porque o operador confirmou a informação. É isso mesmo. Hoje já existe um mercado que calcula o peso de metal, o peso do papel, o peso de todos, de vidro, o peso, porque a reciclagem hoje está crescendo, porque assim, qual é a solução do mundo? É a reciclagem. É reciclagem. E aí o que eu vou fazer? A reciclagem precisa de matéria-prima. Sim. A matéria-prima da reciclagem Então, é o material catado. Ou seja, então as pessoas ganham dinheiro. Olha, do jeito Se você criar uma não tem problema. Pode ser. Eu entro como consultora. Eu entro como consultora de análise de negócio. Não, porque aí você consegue... Ela vai entrar como consultora. Não, sabe por quê, Rick? Eu vivo falando, Mara, eu sempre falo que eu gosto de trazer... aliás, eu gosto de trazer conhecimento, não necessariamente, mas sim conhecimento para o público, né? Sim. E olha como olha o que eu aprendi hoje, a dar valor aos caçadores. Sim, por favor, vejam essa atividade como uma atividade importantíssima para o meio ambiente. Que os resíduos não considere mais lixo. Não é lixo. Porque o lixo é luxo. O meu livro chama Logística Reversa, Gerando Novos Negócios. Olha lá. Gente, olha como você tem que ter uma cabeça. E eu fiz um estudo muito grande do segmento de plástico, porque o plástico, embora todo seja o vilão, né? Hoje ele é o vilão da natureza. Sim. Ele vai continuar crescendo. A produção do plástico é a conclusão que eu cheguei no meu projeto estatisticamente. Ele vai continuar crescendo, por quê? Porque além dele ser mais barato que outros materiais, nós, por exemplo, se a nossa economia se desenvolver, nós vamos usar o plástico. Nós vamos produzir plástico. E não vamos deixar de produzir plástico porque a natureza... Não estou dizendo que eu estou feliz com isso. Plásticos horizontal, que é o segmento imobiliário, por exemplo, está substituindo, que no começo, antes substituiu a madeira pelo alumínio, agora está substituindo metais por plástico. Porque o plástico você tem uma facilidade de dimensão de dureza dele. Você consegue fazê-lo mais resistente pela polimerização, entendeu? Então você tem plástico de tudo quanto é resistência, tudo quanto é tipo. Mas então, Mara, eu de vez em quando eu fico devaneando em casa, né? Eu fico assistindo a alguns comerciais, etc. Eu fico... Engraçado que há anos atrás eu lembro que não existia sacolinha de plástico. Né? Existia sacolinha. A sacola de feira, né? Era uns carrinhos que os meninos levavam. Eu sou dessa época, que eu não sou novinha. Nós somos novinhas. E aí eu fico assim... Ele acha que ele é maior do que a natureza, que ele é melhor do que a natureza, mas ele não é. Assim há anos. Não é? Então, quer dizer, que ele colocou... Existem alguns seres humanos que se acham ainda superiores a outros seres humanos, né? Entendeu? Que é pior ainda. Que é pior. Pode, né? Ou seja, o homem tirou as garrafas de vidro, colocou as PETs, que estragou a natureza. E isso é um marco, tá, gente? Só para você falar, isso é um marco. A criação do PET, que é um polímero específico, na década de 90... trouxe isso como um grande avanço no processo de distribuição. Porque naquele momento era assim. Muito no processo de transporte. E aí eles tinham uma perda, seja vazia ou seja cheia, tinha uma perda muito grande. O PET trouxe a agilidade e a rentabilidade que o vidro não dava. Mas ele trouxe o problema do plástico. Exatamente, em contrapartida. Aí, eu fico pensando isso em casa. Nós tivemos em contrapartida ao advento PET, a criação do PET, nós tivemos o crescimento do mercado de bebidas.
que foi convergente no processo. Porque saiu mais barato. Não, porque várias razões, né? O mercado foi se desenvolvendo. A era do marketing, na segunda década, a logística reversa surge por causa do marketing. Materiais traz a engenharia eletrônica, a engenharia mecânica, o marketing desenvolve novos produtos com mais agilidade, com mais rapidez e com a obsolescência programada, porque o marketing faz você trocar, estimula você trocar. Exatamente. A logística empresarial se especializou em movimentar com mais rapidez e mais segurança. Verdade. Com a globalização, esse caminho é muito mais longo, então não se anda mais para o quintal do vizinho, se manda para o outro lado do mundo. Então a logística empresarial também foi se especializando. Todo este processo trouxe a preocupação desta geração de resíduos muito rápida. E aí a logística que é o grande propulsor da industrialização, traz todos os benefícios, todas as conveniências com as quais convivemos hoje, que são os atuais padrões de consumo que a gente tem, que é o que a gente precisa mudar. Você me perguntou offline, você perguntou para mim, Mara, mas que solução tem? Uma das soluções é a gente mudar padrão de consumo. Quanto de lixo você gera em casa? Você gera esse monte de lixo, de resíduo, porque você tem um padrão de consumo que você não quer mudar. Exatamente. Então é preciso refletir sobre isso. Mas é falta de consciência mesmo, né? É falta de consciência. E não é falta de informação, que é coisa diferente. É falta de consciência. Né? Porque tudo se fala. Consciência mesmo. Então você tem o crescimento desses produtos aumentando, o crescimento é positivo o tempo todo. Aí você tem o público crescendo, mais gente crescendo. Exatamente. E você tem a falta de consciência. E olha, para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil, que se considera, o Banco Mundial considera que o Brasil vai ter um crescimento econômico que é esse que está sendo previsto, que já está acontecendo, né, muito lentamente, quase insípido, mas que está acontecendo depois de anos com um processo econômico sofrível que a gente viveu. A gente tem o mundo já espera que a gente vá produzir para o mundo. Já está substituindo alguns acessórios na agropecuária, que era uma coisa que não se usava, se eu não me engano, é um outro tipo de processo na agricultura, e hoje se usam os plásticos para proteger mudas, por exemplo, para dar uma produtividade maior. Verdade. E a agricultura é o nosso commodity talvez mais importante, a agropecuária. Né? A agricultura porque tem que dar comida para os boi. Então a agropecuária é importante. É importantíssimo. Então é um processo que você pega e fala assim, então não vai acabar o plástico. Não vai acabar o plástico. Não vai mesmo. Né? Acaba o mundo, mas não acaba o plástico. Não tem como. Então tem que haver essa consciência. Resíduos mais biodegradáveis. Está se trabalhando produtos com materiais biodegradáveis. Existe uma preocupação das empresas. Existem empresas trabalhando nisso, conscientes. Existem leis que obrigam já as empresas a trabalhar. A PNRS, que é a lei de 2010, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz todas as diretrizes para a proteção do meio ambiente. Depois dela foram feitos alguns acordos setoriais, que são acordos feitos por setores da economia, que são obrigados a tratar a natureza da forma adequada. Então, existe toda uma legislação. O governo governamental. Existem muitas leis. As leis são suficientes. Aqui em São Paulo, né, já está proibido, né, os copos de plásticos. Mas aí eu vou falar para você. Você chega e fala, proíbe o canudinho. Aí você chega e fala assim, me dá o copo.
Aí você gera um lixo maior ainda. Então, Copo, talheres, falta conscientização mesmo. Por exemplo, essa lei do Covas dessa semana, ela vai atingir diretamente os bufês infantis, áreas de eventos, que é uma área que não tem jeito, eles não têm utensílio, colher. Como que eles vão se municiar? Exatamente. Não importa, é lei. Né? Na minha área corporativa eu trabalho com eventos. E aí é preciso encontrar solução rápida, porque tem 1 ano para entrar em vigor, para se atualizar, porque a lei já está vigorando, né? Mas ela tem as empresas têm 1 ano para se adequar. Então, por exemplo, como será que vai ficar uma praça de alimentação de um shopping muito grande? Que são poucas as empresas de alimentação, de serviço ali, que oferecem prato e talher. A maioria é descartável. Exatamente. Então, como é que esse universo vai... Qual a dinâmica desse universo a partir de agora? É preciso estudar. Essa lei é de São Paulo. Existe a PNRS, que é uma lei nacional. Então, assim, toda lei nacional se sobrepõe a uma lei estadual ou municipal. Tá. A estadual sobre a municipal também. Tá. Mas existem alguns municípios que se antecipam e criam leis, tá, para o seu município que não existe em lugar nenhum. Então, o dele está valendo. Então, isso serve de modelo para estadual e para federal também. Pode chegar a servir. Sim. Tá? Então, assim, esta lei do Covas é daqui, de São Paulo. Só que São Paulo é um centro urbano, o maior centro urbano do país. Então, vamos ver como é que vai funcionar, né? Eu acho que saiu essa semana. Existe quem soltou essa semana, ele só não existe muita dúvida de como vai ser operacionalizado, né? Mas são soluções. Eu acho que falta muita conscientização do cidadão de chegar e falar assim, eu preciso separar o lixo. Né? Por exemplo, eu moro num condomínio que é um condomínio de classe média baixa. Esse condomínio tem 13 prédios, tá? E ele é grande, é um condomínio grande, e a gestão do condomínio criou há alguns anos a facilidade de gestão de resíduos. Que vem para o condomínio, que nós temos um espaço no condomínio que pega, não é lixeiro da prefeitura, é uma empresa, eu não sei se é uma cooperativa agora, porque eles mudam, vira e mexe eles mudam, mas eles pegam, vêm catar todo este resíduo que é reciclável. Então, foi uma decisão, uma iniciativa do condomínio. Entendeu? Então, são coisas que precisam ser refletida, é uma reflexão. Eu acho que o ser humano, sabe, por exemplo, você fala assim, ficam criticando toda e qualquer atitude, não estou aqui defendendo governo nenhum, pelo amor de Deus, nada disso, tá? Que não é meu papel. Não, é o papel dela. Né? Pessoal, nós vamos entrar agora em notícia em tempo real. Vamos pro intervalo? Continuamos aqui. Até já então, gente. Podemos beber uma aguinha, Rick? Pode sim. Já voltamos, gente. Espera aí. Já. Vamos agora para dicas de economia em tempo real para vocês. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Certamente você já parou para pensar que os preços das coisas estão sempre subindo em determinados períodos, não é mesmo? Essa sensação está ligada com um fenômeno bastante presente no se o cenário se inverter. A resposta é direta, ocorre a deflação.
A deflação é o processo inverso da inflação. Isso quer dizer que você pode entender este termo como a queda de preços constante e generalizada dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Neste cenário, tudo fica maravilhoso para os consumidores, porém fica terrível para as empresas que veem os seus produtos ou serviços se desvalorizando dia após dia. A verdade é que não dá para ser bom para todo mundo o tempo todo, não é? Dicas de economia. Campeonatos, partidas e muito mais. Sport News. O Barcelona anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Ernesto Valverde. A decisão foi tomada pela diretoria do time catalão, que esteve Palmas e Betis. Valverde soma 144 jogos com 97 vitórias, 32 empates e 15 derrotas, desde que assumiu o comando da equipe catalã em maio de 2017, quando substituiu Luís Henrique. Foram 4 conquistas, 2 títulos do Campeonato Espanhol, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha. Você ouviu? Sport News. Tudo o que rola nos bastidores do esporte. Mulheres que brilham, mas Pois antes, é. eu gostaria que falar um pouco da Sanher, tá? Se Isso possível, mesmo. claro. Que a Sanher agora tem cursos profissionalizantes, cursos para transistas. Se você puder pôr na tela, Rick. Ponho sim. Programa ao vivo. É assim mesmo. Aqui é tudo ao vivo. Gente, quem quiser fazer os cursos profissionalizantes na Sanher, basta ligar no 11, aqui em São Paulo, 31 12 19 29, ou 11 994 55 8353. Rick, tem gente de Santa Catarina, de Goiânia. Goiânia ou Goiás? Bom, enfim, do Rio, Isso que está mesmo. vindo para São Paulo só para fazer os Olha, cursos que aqui legal. pra gente. Graças Olha a Deus. aí. Graças a Deus. Encosta mais o microfone. É. Encosta mais. 45 Tá ligado mil. no microfone? 45 Tá. mil. 45 mil ouvintes. 45. Isso é Vamos falar certinho. 45.416 ouvintes Isso no é dia top, de né? hoje. Graças a Deus. Olha, Rick, eu vou falar de Parabéns. novo. Parabéns. Parabéns Pra todos mesmo. nós. A pra todos nós. rádio Boa Música FM é sucesso. Com certeza, estamos Gente, crescendo. tem perguntas aí dos nossos ouvintes? Tem recadinhos? Pergunta não, Sandra. Um beijo, um abraço. Eu quero agradecer a Sanher, que é patrocinadora do programa Mulheres que Brilham. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar no Instagram é San_Hair8. San_Hair8. E liguem no 11 31. Tá bom, né? Se tiver- Eu adorei, porque eu amo falar desse assunto, então eu sou suspeita. Eu amei, eu aprendi, eu cheguei na conclusão que os plásticos não irão sair de moda, eles irão continuarão aí, lá, não. bonitinho. E isso não é uma coisa que a gente... É bom deixar claro que não é uma coisa que nos deixa feliz. Não é isso, mas é uma de tudo que constatação. você me disse foi o que eu É uma concluí. constatação infeliz, Tô mas é uma errada? constatação. É isso mesmo. Uhum. E que nós temos que ter consciência. Conscientização. Gente, não adianta. A palavra é Olha, conscientização. eu fico vendo as reportagens depois de festas de final de ano, enfim, nas praias. Nossa, Gente, imagina é uma a minha vergonha. angústia. É uma vergonha.
uma sacolinha. Cada um tem a sua estratégia, colocar né? o seu resíduo. Exatamente. Não é lixo, é resíduo. Isso. Lá dentro. Pegar. Tem várias cestas, né? Por favor, gente, o meio ambiente vai agradecer. E nós também, minha neta também, porque... Eu não sei as próximas gerações. As próximas gerações isso é muito sério que você falou. Eu acho que a verdade. gente tem que pensar que a sustentabilidade é isso. É você deixar o amanhã com a mesma carinha de hoje. Né? É você usar tudo que você pode hoje, mas fazer com que o que você usa hoje seja usado amanhã também. Exatamente. Que tenha esta vida para as próximas gerações. Mas às vezes dramático, mas a realidade está aí. Veja só os incêndios, né? Enfim, muitos animais morrendo. Enfim, vamos ser conscientes, né? E tratar o nosso planeta com mais carinho, com mais amor, com mais... E os catadores de lixo também, a partir de hoje, por favor, tá bom? Mara, muito obrigada. Mas antes de finalizar, Sandra, queria que você comentasse, na verdade, um pouco, antes de finalizar, Mara Lúcia, sobre especialização do marketing em relação à sua visão para as plataformas digitais, que é o que a gente tem comentado bastante de um tempo para cá. Do assunto, isso. Então, assim, é muito... Porque esse aqui é um tópico também, né, Rick? A gente precisaria ficar falando um tempão. Mas deixa eu falar assim, deixa eu dizer o seguinte. Eu sou profissional de marketing há muitos anos. É a minha área de atuação, é a minha área de especialização. E eu aprendi muito com a logística reversa, porque marketing produz. A logística reversa fala, peraí, que não é tanto assim, né? Então, a gente começa a entender quais são as ferramentas. O que é importante a gente entender? A ferramenta é digital, né? O marketing continua, o consumidor continua lá. Existe uma nova ferramenta, que é chamada de ferramenta digital, que pode ser utilizada de várias formas. Se trabalha com muito volume, com muita quantidade e se esquece da qualidade. Né? Então, por exemplo, quando eu falo para você, quando eu falei, fiquei muito feliz, 45 mil ouvintes, mais de 45 mil ouvintes, aí eu falei assim, como que vocês rentabilizam a rádio? Como que você vai buscar um patrocinador se você não qualificou o seu público? Você tem que qualificar, você tem que saber quem é esse público, o que ele compra. Você não pode jogar numa massa e fazer um investimento que hoje é menor, claro, o investimento na plataforma digital é menor do que era antes, com todo o investimento de marketing que existia. Mas você tem que pensar na qualidade da mensagem, na qualidade da ferramenta, que uma nova ferramenta entrou agora fortemente, ela é muito forte, porque essa nova geração, que é a geração Y, a geração Z, a geração Alpha que vem para cá, é uma geração voltada totalmente digital. Mas que se você, para chegar no digital, você tem proximidade, que você não pode esquecer. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma especialização em marketing digital, quando o marketing digital surgiu em 2006, com a Tânia Limeira, que era uma autora brava, autora de marketing digital, e que a coisa é tão rápida, que a gente não consegue estar atualizado 100% de tudo. Todos os dias, não tem como. Eu também. Mas, assim, é tudo muito rápido. É muito rápido. Que fala do emotional branding, que está tentando retomar a emoção da marca, porque esta agilidade, essa rapidez com que você passa com tudo hoje em dia, não te solidifica. Então você esquece a emoção, você esquece todo um processo de approach que tem que ter a marca, que acaba não se solidifica, não é sustentável. Então, falando em sustentabilidade, vamos falar de sustentável. Tá? Então, assim, tem que haver sustentabilidade para você manter o seu público, para você manter a atenção dele, para você manter, porque fidelização não existe, mas você consegue fazer a manutenção do seu público.
Rick, você tem um programa na internet, né, que é de TV, mas você usa isso com a sabedoria que é mais para a visibilidade, né? Sim. Porque a visibilidade vai te abrir mais portas para você ter um retorno onde você quer chegar. Isso mesmo. Hoje é uma ferramenta de visibilidade. Ela não é uma ferramenta financeira. Tá? Pelo menos não até o momento, porque ela tá. Eu tenho um programa chamado Carreiras e Negócios na TV Relacionamento, tá? É www.tvrelacionamento.com.br. Super indico, viu, gente? Você pode procurar o programa de Mara Dioto, porque na realidade tem uma outra Mara que tem um outro programa nessa Mara TV. Dioto, depois Mara Dioto. Jurídica, eu já tive advogado, já tive jurista, já tive delegado de polícia. Ai, que delícia. Se você puder colocá-lo no ar aí para você colocar. Por favor. Ver. Só não posso divulgar, fazer tanto comercial da Mas tô vendo aqui, a plataforma é bem legal. É bem legal. E aí eu tenho o meu site. O meu você pode divulgar. Não, o site dela sim. Claro. Você não vai divulgar a concorrência, pelo amor de Deus. Com certeza, não. Então o meu é maradioto.com.br. Lá, entre as atividades que eu me preocupo muito com a parte acadêmica, porque como eu sou uma professora, eu acho que a competência adquirida tem que ser muito importante. Hoje em dia, Rick, é o última geração que ele sabe fazer marketing. Sim. Entendeu? E não é assim, né? Não é bem assim, né? Acho que existe toda uma competência a se adquirir e, assim, o contrário também é verdadeiro. Um cara que entende muito de marketing, mas não entende de tecnologia, ele também está fora do mercado. Ele está fora do mercado, verdade. Tá? Então são as coisas que são conciliadas. Existem a competência, a habilidade e a atitude. Né, que a gente chama assim, você precisa conhecer o que você faz, você precisa gostar do que você faz e saber fazer, mas você tem que ir lá e botar a cara para bater e tentar ir adiante para poder fazer. O pessoal tá vendo o site aqui na nossa tela, da Mara Dioto. Mara, fala suas redes. Eu tô no Facebook como Mara Lúcia Dioto, todo mundo pode me achar como Mara Lúcia Dioto. Eu tô no Instagram como Mara Ludi, Ludi. Tô no LinkedIn com Mara Lúcia Dioto. O que mais que tem, Henrique? Eu não sei, que eu tenho um monte de rede. Facebook, Instagram? Instagram, é o LinkedIn, tem o meu site. E qual o telefone de contato? O WhatsApp também. WhatsApp? Eu prefiro muito que me passe mensagem, porque às vezes eu estou em reunião e não respondo, não é toda hora que a gente pode atender telefone. Não dá. O meu telefone é São Paulo, 011, né? 991577193. Mara, então quando as pessoas Repete quiserem novamente seu telefone. 011 991577193. Tá, esse telefone é para contato, para palestras, auditoria. Eu reporto com mais rapidez. Ok. Maravilha. Tem mais alguma pergunta, Rick? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consegui ser muito clara, porque foi bem claro. Muito objetivo. Foi bem claro. A Daniele Miranda. Oi, Dani. Um beijão. Tudo bem, amor? Como é que você tá? Estamos esperando você aqui, hein? Milton Vasconcelos. Oi, Milton, de onde é? Taíne, o Milton de Minas Gerais. Oi, Minas. Boa Ventura, falou que está assistindo, está adorando o programa. São Paulo, centro de São Paulo. Pessoal, gostaria que vocês mandassem, durante os outros programas, mandassem pra gente perguntas, tá? Eu acho. Bom, Mara, muito obrigada. Vamos finalizar mais um programa Mulheres que Brilham. Eu estou que agradeço, meramente feliz, assim, agradecida. Eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, mas porque eu já havia feito o convite para ela há muito tempo. A gente não conseguia conciliar. Porque ela estava dando aula por causa da faculdade, etc. Ela não conseguia conciliar. Então ela foi, Sandra, nas férias para mim. Quando deu dezembro, eu, Mara! Aí a gente vai tentar ver se conseguir. Agora! Mara, eu volto tal dia. Mas eu estou muito feliz porque eu falo, são os meus mestres mesmo. E eu agradeço demais.
Não, tem que ter tapete vermelho para vocês. Com certeza, com certeza. Enfim. Isso é uma outra pauta. Não, é uma outra pauta. Mas, enfim, eu agradeço porque tudo que eu sei hoje, graças a vocês, eu tive grandes professores na faculdade, grandes mesmo. Porque, como eu falo, quem faz a faculdade não é o aluno. Você tem que se dedicar, você falava sempre, vocês têm que ler, vocês têm que estar antenado no que está acontecendo no mundo, e etc, etc. Então eu aprendi muito com essa mulher aqui, gente, muito mesmo. E eu fiz questão de trazê-la ao programa quando Estou bastante feliz, fiquei bastante feliz. Enfim. É muito legal. Contratá-la, o telefone está aí. Eu super indico, é uma excelente profissional, como consultora, como palestrante, como professora, como amiga, como parceira. Repete o número, então, repete o número. Qual que é? 991577193, São Paulo 011. Contratem. Pode ser pelo site também. Coloca meu nome no Google. Mara, eu não sabia que eu tinha tantas páginas no Google. Um aluno meu falou outro dia para mim, nossa, Mara, eu coloquei seu nome no Google, ficou um monte de páginas. Então, olha Mara, que massa, na busca, né? Você pode pôr na busca que me acha de qualquer forma. Sinal que você é uma boa profissional. Gente, muito obrigada a esses 40 retorno. E eu quero vocês de novo na próxima semana, que eu vou ter uma outra surpresa para vocês, porque eu faço esse programa com muito carinho, e a segunda temporada aqui dos Mulheres que Brilham é graças a vocês aí que estão aí me assistindo, nos assistindo. Assim, é isso mesmo. Muito obrigada por tudo. Se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui, ok? Gente, 45.450 pessoas. Rick, a culpa é sua! Obrigada. E assim finalizamos mais um programa. Pode falar. Isso aí é devido ao nosso trabalho, não só o meu, exatamente, ao nosso. Finalizamos mais um programa Mulheres que Brilham. Um beijo, gente. Até a próxima semana. Gente. Tchau. Obrigada. Saiu do ar já? Ainda não. Tá falando aqui. Tô finalizando. We live in this is our front rank issue. Blue-collar jobs were lost. Two groups have been left behind, but it's a complicated story. Instead of saying, "Oh, it's a complicated world, I don't get it," say, "All right, let me try to figure this out. Let me make sense of this." Doing economics requires stepping back from all of the details to say, what is the essential here? What is the story? It's about people. It's not about money. And it ends up being about what people do. Really good economics has a kind of beauty to it. And it comes down to just two principles. $100 bills don't lie in the street very long. The other is every sale is also a purchase. Things add up.
Música